Quando a gente fala de abelhas, a primeira coisa que a gente lembra é do mel produzido por elas. Mas elas também são responsáveis pela polinização de diversas plantas no planeta, as inclusive utilizadas na agricultura. E é por essa razão que agricultores estão preocupados com a saúde deste tipo de inseto. É o que você confere na nossa matéria. Será que você faz ideia da importância das abelhas para a vida no nosso planeta? Se não sabe, está na hora de ficar atento. Elas são indispensáveis para a produção de alimentos. A abelha, o grande produto que ela nos fornece, não é um produto como mel, o pólen ou a cera. O principal serviço que ela fornece para a humanidade é a polinização das plantações, né? E das plantas em geral, e das plantas silvestres e das plantas produzidas. Então, as pessoas, quando falam em abelha, eles logo pensam em mel, mas não é o principal produto. O principal produto é a polinização e a manutenção da biodiversidade. O professor Deison trabalha na Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA. Ele fez uma pesquisa sobre o desaparecimento das abelhas por causa dos agrotóxicos, algo que pode gerar muitos problemas ao ecossistema. São os que mais afetam essa questão de morte e desaparecimento de enxames pelo Brasil todo. E principalmente nessas áreas onde a plantação ostensiva e a monocultura é muito diversificada. Nós fizemos uma pesquisa que abrangesse todos os casos ocorridos do Brasil e aqui nesse laboratório nós fizemos as análises de contaminação por resíduos de agrotóxico através desse equipamento que é um espectrômetro de massas. Viemos a uma fazenda experimental da UFESA para conhecer um apiário, mas antes fomos recebidos pela professora e pesquisadora Kátia Gramacho. Ela nos conta como a morte das abelhas pode gerar problemas ainda maiores. Dá um exemplo para você do lobo-guará, que não é daqui, mas assim, daqui da Caatinga, mas a região de Cerrado. O lobo-guará ele depende de uma planta, né, que ela é polinizada por abelhas. Então, vindo a extinção dessa abelha, você vai extinguir a planta e, consequentemente, você vai levar à extinção de um vertebrado, que é o lobo-guará, com isso, que chama-se a planta que ele se alimenta, é a lobeira, que tem um fruto, né? Então, veja o efeito cascata, como é nesse sentido. Então, no ecossistema, você eliminando uma abelha, você vai eliminar também uma flor. Vamos dar exemplo a relação que existe da abelha com as orquídeas, que são as abelhas euglocíneas, são as abelhas solitárias. Se você elimina uma planta, ou se você elimina a abelha, você passa a não ter a existência das orquídeas, que tem uma relação com elas totalmente de dependências, né? Então, está tudo interligado na natureza com isso. Tanto extinguindo as abelhas, você pode levar à extinção de espécies, né? Não só espécies nativas, como espécies de importância econômica, como de fruticultura para a gente, que é extremamente importante para a alimentação humana. A professora fala que grande parte dos produtos da nossa alimentação depende das abelhas. 75% nós nos alimentamos desses produtos, então é a relação direta com as abelhas nesse sentido. Então, a cadeia produtiva da apicultura, você envolve várias etapas. O primeiro processo é a polinização dos frutos, né? Ou, vamos dizer, plantas com sementes de um modo geral. Então, você tem a polinização e, como consequência dessa ação, você vai ter o desenvolvimento de produto, o mel. Mas você não tem só o mel. Você pode ter a cera, você pode ter a geleia real, você pode ter o veneno, que é a apitoxina, né? Você pode viver da produção de abelhas rainhas, de produção de enxames. Então, nós temos uma lista, o própolis, o pólen, são praticamente 9 produtos que são advindos da cadeia produtiva da apicultura de um modo geral. O professor Deison também explica as consequências que a diminuição de enxames pode causar. O impacto principal é a queda da produção agrícola, né? Isso, no futuro, se tornar uma coisa ostensiva, pode diminuir a produção agrícola, aumentar o preço das mercadorias e aumentar vamos dizer assim, a fome no mundo, né? Que esperamos que se haja uma conscientização melhor no uso do agrotóxico para que não chegamos a esse extremo. Agora é hora de conhecer o apiário. No mundo existem em torno de 20 mil espécies de abelhas, mas apenas 600 são catalogadas.
O Brasil é o país que mais utiliza agrotóxicos e esse uso em excesso pode causar danos às abelhas, mas também aos seres humanos. Bom, você tem um efeito em vários problemas de saúde, principalmente levando a casos de cânceres, né? Já tem vários trabalhos publicados até a nível internacional, vários efeitos que pode ser diagnosticado no início como intoxicação de um modo geral e efeito mais a longo prazo como vários tipos de cânceres que podem afetar a saúde humana de um modo geral. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico e as novas leis podem mudar a forma de regulamentação dos pesticidas no país. Atualmente no Brasil, 3 órgãos da União são responsáveis pela autorização de agrotóxicos aqui no país. O IBAMA, que vai observar quais são os impactos no ambiente daquela determinada utilização do agrotóxico. O Ministério da Saúde, que é a Anvisa, para ser mais específico, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai fazer a autorização relacionada à saúde humana, e o Ministério da Agricultura, que vai fazer a autorização baseada em critérios, vamos dizer assim, agronômicos. Então, cada um desses 3 órgãos, eles têm poder de veto, grosso modo, digamos assim. Pelo novo projeto, IBAMA e Anvisa passarão a ser como se fossem conselheiros ou órgãos que vão ser ouvidos, mas que não teriam um poder de veto objetivo na produção, na liberação e na comercialização daquele agrotóxico. A última palavra ficaria com o Ministério da Agricultura. A importância das abelhas é indiscutível, mas é preciso que os produtores tenham consciência ao uso racional dos pesticidas. Grandes plantadores, eles alugam colmeias de abelha para polinizar melhor as plantas deles, só que eles não se preocupam em colocar agrotóxico só depois de retirar as abelhas do local, etc. Eles colocam os produtos agrícolas deles para defender as plantações, mas deixam as abelhas lá e elas começam a definhar e morrer e até desaparecer completamente. O uso de pesticidas em lavoura, ele deve seguir o manual. Para cada grupo existe uma maneira, mas principalmente sabendo como a segurança desse produto, tanto para o manipulador, né, quanto minimizar os impactos aí com essa cultura. Deve-se ter um tempo de carência, uma maneira ideal para se usar e principalmente obedecendo o tempo de carência desses defensivos, que é o tempo que ele vai ser usado e que essa cultura futuramente possa ser colhida e possa ser levada aí ao consumidor. Algumas ideias podem ser a saída para o impasse. Bom, a questão dos agrotóxicos, o que pode ser feito é a utilização ou de adoção de práticas, vamos dizer o seguinte, práticas amigáveis, né? A primeira coisa que tem que fazer, no caso, a gente não consegue hoje visualizar, né, abelhas com agrotóxicos, principalmente com polinização aérea. Isso é impraticável, não dá. A polinização aérea ela realmente tem que ser proibida e banida no nosso país. E você trabalhar também com agrotóxicos menos agressivos, né? Com isso, então, os principais agrotóxicos na comunidade europeia, os 3 grandes, né, baseados para isso, foram proibidos, enquanto no Brasil ele é liberado em grande escala. Dessa forma, esperamos que produtores e as abelhas possam viver em harmonia.